elas são super incômodas e acometem muita gente, principalmente nós mulheres. Eu tô falando das varizes, um mal que, se não tratado, pode levar a consequências bem mais sérias. E para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, eu estou aqui com o Dr. Emiliano José da Silva, que é cirurgião cardiovascular. Seja bem-vindo, muito obrigada aqui pela presença. O que são as tais varizes? Por que tanta gente tem varizes? E é verdade, conforme foi falado, foi citado num artigo nesses dias que eu li, que as pessoas ainda estão tendo mais varizes do que antigamente? Isso não há uma estatística que comprove. Não. O que se nota é que o problema é diagnosticado cada vez mais cedo. Talvez pelo uso de hormônio anticoncepcional pelas moças cada vez mais cedo também. Ah, isso tem relação anticoncepcional? Tem relação. Nossa, então quer dizer, quanto antes tomar um anticoncepcional, mais cedo podem vir as varizes? Maior a probabilidade. Caramba, mas por quê? O que acontece com as varizes, doutor? Imagine um vaso, um caninho. Tá? Esse cano ele vai se dilatando e vai afinando a parede. No processo de se dilatar, ele também se alonga. Isso são as varizes. São vasos dilatados, alongados e com a parede afinada. O hormônio que se toma para fazer a contracepção, ele simula uma gestação no início. Por isso que ele é contraceptivo. Ele não deixa, ele é anovulatório, ele não deixa a mulher ovular. Certo. A moça ovular. Certo. Então, ele simula uma gestação no início. E toda gestação é um período que pode aparecer mais as varizes. Quer dizer, na gestação é comum aparecer varizes? 100%. Olha só, que interessante. Mas, doutor... Ontem eu atendi uma moça que teve 2 filhos e não tem nada. Quer dizer, também é muito relativo. Pode ser hereditário também? Não se fala em hereditariedade porque é uma doença que incide em grande parte da população geral. Assim, para te dar uma ideia do que seja isso, para não ficar falando palavreado muito técnico. Muita gente tem. Então não dá de você fazer um estudo sobre hereditariedade quando muita gente tem a doença. É igual gripe, muita gente tem. Não vai achar gene que favorece ou previne a doença. Então, acima dos 40 anos, 90% das mulheres têm algum grau. Isso é fato. Estão associados aos fatos que predispõem. Posição em pé, pessoas ficam mais de 6 horas em pé, obesidade, uso de hormônio anticoncepcional ou a reposição hormonal, gestação, e aí quanto maior o número de gestações, maior a probabilidade de ter a doença. E o sexo feminino. Cada 4 mulheres aparece um homem. Por quê? Por causa dos hormônios. Sempre na gente, sempre em nós mulheres. Por causa dos hormônios. Ah, do hormônio. Aí tem a relação dos hormônios, né? Sim. Ok, doutor, assim, é a falta de pressão para abrir uma varizes, para ficar aquelas microvarizes que é comum as pessoas terem. Por quê? O que acontece? O que acontece dentro do nosso organismo? Para ir para baixo é fácil, o sangue ele vai a favor da gravidade, bombeado pelo coração. Para subir ele tem uma dificuldade, ele vem contra a gravidade, para ser novamente oxigenado e fazer o circuito. Tá? Então o que move o sangue para cima é a bomba muscular da panturrilha. Quando a gente caminha, mexe o pé assim, sobe uma escada, pedala, isso você vai estar espremendo, às vezes vai estar mandando sangue para cima. Pessoas que têm essas características, história familiar, que tomam anticoncepcional, que ficam muito tempo em pé parada, tendência é o sangue represar nas pernas, principalmente abaixo do joelho. Essa pressão aumentada nas veias internas, ela se transmite para as veias de fora e elas acabam dilatando. E por isso acontece. Existe então o quê? A cirurgia também para se fazer, para eliminar de vez, a cirurgia realmente não volta depois a ter esses males? Quem tem tendência vai ter. Tem um exemplo na família, minha irmã com 22 anos tirou as 2 safenas e já fez cirurgia de novo, aos 33. E não tem filho, não tem nada. Então, não volta. Aquilo que a gente tirou não vai voltar. Mas pode aparecer outra veia até no mesmo lugar. A pessoa pensa que voltou porque é no mesmo lugar. Caramba! Apareceu de novo, apareceu outra. Só a gente tem uma rede grande de veias por baixo ali. Não dá para calcular o número, né? Então, na cirurgia, a gente tira tudo que está aparente, mas não vai tirar a veia que está saudável. Certo, entendi. 2, 3 anos a pessoa tem um filho, vai aparecer de novo as varizes. E é muito complicada a cirurgia? É rápido? Como é que funciona a recuperação? Depende.
Tem uma cirurgia hoje à tarde numa perna, vai ser 15 minutos. 15 minutinhos, depende muito da quantidade de varizes que a pessoa tem. Exatamente. A gente tem algumas fotos de tipos de varizes, até pra gente exemplificar de uma forma melhor. Graus, né? Esse aí, é o grau 1, 2? Isso é o grau 1 para 2. 1 para 2. Isso dependeria muito de saber se a pessoa tem sintoma ou não. Porque o sintoma determina. Isso foi uma convenção feita no Havaí há muitos anos, que eles classificaram em vários graus. É uma classificação complicada, mas o sintoma é importante. Isso seria um grau 1 para 2. Esse aí. Aqui a primeira região que aparece é no pé. Eles chamam isso de coroa flebectase, que é um nome difícil para dizer uma coisa simples. Tem varizes no pé, né? Isso também seria o grau 1 para 2, talvez para o 3 já. Para a gente saber disso, precisaria de um exame de ultrassom das pernas para ver como é que está a veia safena. Olha essa. Isso já é sequela, já é eczema, é consequência já. Quais são todas as consequências de quem não faz a cirurgia, de quem não trata? Principalmente a trombose das veias superficiais. O que é a trombose? Imagina a água da sua casa quando vai congelar. Ela vira uma gelatina antes. Ou fazendo uma gelatina mesmo. É o sangue que forma-se uma gelatina. Isso pode ocorrer nas veias externas, como se fosse aqui embaixo do guarda-pó, ou nas veias internas. Quando a veia está dilatada, o sangue vai mais lento. Igual você dilatar uma mangueira de jardim, a água vai mais lento. E aí existe uma tendência do sangue a coagular, porque o sangue tem uma velocidade limite mínima onde ele fica líquido. Abaixo desse limiar ele coagula. Ele vira uma rolha de sangue. Dessas pessoas que têm as varizes, que têm a trombose nas veias externas, ou seja, nas veias abaixo da pele, chega de 11 a 27% a trombose interna. Caramba! Quer dizer, ela entra na veia muscular e pode parar no pulmão. Não é comum, mas pode acontecer. Tá. Doutora, a gente foi às ruas e ouvimos as perguntas de várias pessoas, que é um assunto que realmente, principalmente para as mulheres, né? Conforme a gente já falou, acomete mais mulheres, elas têm várias dúvidas. Algumas dessas dúvidas a gente vai solucionar agora, que a gente vai rodar. Vamos lá, primeira enquete, primeira pergunta. Eu tô grávida de 6 meses, já tenho algumas varizes e gostaria de saber se nesse período elas vão aumentar muito. Muito bem, e aí? Vão aumentar, bastante. Vão aumentar? Bastante. Tem um livro-texto norte-americano que diz que até o primeiro mês após parto elas aumentam, depois começam a declinar sozinhas. E o último livro que saiu, livro-texto do Brasil, um bom livro, fala em 3 meses. Então, quem está grávida não pode se apavorar com isso. A maioria delas vão sair sozinhas quando a criança tiver 3 meses. Ah, elas saem sozinhas? Sem fazer nada. Olha só. Então espera os 3 meses para depois ver como é que vai ficar, né? Exatamente. Seria orientação. O importante é o aconselhamento bem feito. Quer dizer, não deixar a pessoa com mais medo daquilo ainda, né? Tem gente que aconselha usar meia elástica até a barriga. Isso é um suplício para uma mulher que já está grávida. Isso não precisa ser feito. Essa moça, pelo jeito, pratica exercício, então ela não precisa de nada além do exercício físico até ter o neném 6 meses. O exercício sempre ajuda, inclusive também nas varizes, né? Em tudo. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos lá. Andar muito de salto causa varizes? Não, senhora. Nada a ver. Não. Toda mulher sabe que o salto é para rodar a bacia para trás. Então deixa a perna mais longa, o bumbum vai para cima, fica mais magra. Não mexe em nada da circulação. Não tem nada científico a esse ponto. É mito. Vamos lá, mais uma pergunta então. Rodou. Qual é o tempo de recuperação que leva uma cirurgia? Depende. Depende do porte da cirurgia. Essa moça de hoje à tarde é 3, 4 dias, 2 dias. A gente até já comentou, né? Depende muito da quantidade de varizes que as pessoas têm. Mais uma pergunta, vamos lá? Na gravidez estourou algumas varizes, né? Eu gostaria de saber se depois estoura mais ou estabiliza. A gente tem que entender a vida como um contínuo, né? É um filme que passa, não é uma fotografia. A gente não ficou grávida lá uma vez, nasceu. Essa criança vai crescer, ela vai ter o filme da vida dela. Então, a partir dos 40 anos aumenta a taxa de aparecimento das veias. Quanto mais tarde a mulher tiver filho, maior a probabilidade de ter as varizes. Ai. Então, né? mas também mais estruturada está a família para receber a criança, né? Tem os prós e os contras. Vamos lá, mais uma pergunta. Esteticamente, se eu fizer algumas sessões de drenagem linfática,
durante a gestação, tem como amenizar a situação, prevenir? E quais os cuidados que eu devo tomar durante a gestação com saltos, comida, alimentação? Interessante também. Essa pergunta é bem boa, porque engloba a parte de prevenção, que é não engordar mais que 12 a 13 quilos. Os obstetras falam em 12 quilos, que é o líquido amniótico, mais a criança, mais do que a mulher precisa engordar mesmo para nutrir a criança, né? Continuar fazendo atividade física, aeróbica, de preferência, né? Caminhar na esteira, andar de bicicleta. Salto não importa, não vai fazer diferença nenhuma mesmo. E a drenagem? A drenagem ajuda bastante. Ajuda ele a não vir as varizes? Ajuda no conforto da pessoa. Porque imagina um útero gravídico que ele aumenta várias vezes de tamanho, comporta uma criança de às vezes 4 quilos, numa estrutura, num órgão que era o tamanho de um punho fechado. Então isso comprime as veias da barriga e comprime os vasos linfáticos também. O vaso linfático, imagina uma folhinha de papel de seda, ele é mais ou menos assim fininho. Então qualquer compressão nele vai comprimir. E vai ter uma dificuldade da linfa, que é líquido também, de subir. Então a drenagem ajuda bastante nisso aí. É importante. Temos mais dúvidas ainda. Vamos lá, Rodolfo. Manchas pós-operatórios de varize, isso tem alguma maneira de diminuir essas manchas que ficam? O segredo da mancha é esperar. Tá? Elas são mais comuns até o 3º mês. Depois do 3º mês elas vão clarear sozinhas, sem se fazer nada. Se a pessoa quiser acelerar o processo de clarear a pele, pode usar alguns ácidos para fazer peeling, química, etc. Isso vai clarear. E o segredo é não pegar sol direto em cima da mancha. Então a pessoa pode bronzear, pode pegar sol, pode curtir as férias, mas bloqueador solar 30 a 50 em cima das manchas. Gente, dicas excelentes. Mais dúvidas da galera das Qual é o risco de causar uma trombose depois de uma cirurgia de varizes? Esse risco varia conforme a idade da pessoa, peso e tempo da cirurgia. Então, a partir do momento que a pessoa sofre anestesia, normalmente a anestesia usada que os anestesiologistas usam é do umbigo para baixo. A pessoa pode ficar acordada, etc. Hoje existe, que vai ser o caso de tarde, a pessoa vai ser só sedada, ela só dorme. Ela mesma fica respirando. Então, quanto menor o porte, menor o risco. E quanto menor o número de horas que se fica operando, também menor o risco. Não dá para quantificar um risco assim, dizer, o teu risco é 30%, é 2%, é 3%, não dá. É um somatório de coisas. Agora, o que existe hoje são várias medicações que previnem isso. Então, a partir do momento que a pessoa recuperou da anestesia, a gente já faz uma injeção que é para prevenir. E hoje no mercado já existe um remédio via oral que você toma em casa se quiser tomar. Que já ajuda também. Previne. Né? E vai surgir ainda esse ano no mercado mais 5 concorrentes para esse medicamento que hoje é único. Então vai baixar o preço. Olha, interessante. Doutor, tem um tratamento, a crioescleroterapia. Que tratamento é esse que é quase que indolor, a gente pode dizer assim, para eliminar as microvarizes? É uma combinação do que se fazia tradicionalmente, que é com a injeção de um produto para irritar a parede da veia. Imagina a parede da veia um veludozinho por dentro, assim. Ela é frágil e se você jogar alguma coisa dentro que irrite, que provoque uma reação do próprio organismo, ela vai grudar. O que a gente vê nessas veias vermelhinhas, na verdade, não é a veia, é sangue que está dentro. Então você joga o produto ali dentro, tem uma reação química. Essa reação química... Tá aí, tá aparecendo as imagens, doutor. Essa reação química, ela demora... que está injetando ali, ó, tá vendo? O pessoal acha que dói, não dói nada por causa do gelinho, né? Esse gelo chega a menos de 32 graus, então se bobear passar do tempo, queima a pele mesmo, tá? E chega a formar gelo na pele. Então a gente combina o método químico, que está sendo injetado, com o método físico, que congela o produto ali dentro. E o princípio da coisa, o motivo de existir, para diminuir a dor, é que ele estimula o receptor de frio. Então a pessoa sente frio e não sente dor. Olha só. Tá joia.